falou aqui que a gente realmente faria hoje, falaria dessa questão dos vereadores, do número de vereadores em Maringá. Uma questão, é uma ponta solta, de alguma maneira a gente nunca discutiu isso aqui. Aí, ontem, por conta do orçamento impositivo que se discute ali na Câmara de Vereadores aqui de Maringá, a gente acabou abordando esse assunto. E como os nossos ouvintes têm muito interesse nessa história toda, a gente fez alguns levantamentos aqui, nossa equipe fez alguns levantamentos. Eu vou trazer para vocês, vou deixar os meus colegas falarem aqui, Fernando Tupan também, porque a gente já discute também o número de vereadores que a gente tem em Curitiba, para fazer um paralelo e tentar chegar num ponto comum. Acho difícil, né? Porque cada um tem a sua opinião e é isso mesmo que se propõe esse programa, é cada um colocar o que pensa e a gente segue a vida. Ó, de 1956 até 1968, Maringá era representado por 15 vereadores. Na época, a cidade contava com uma população de 100 mil habitantes. A partir de 69, houve um aumento no número, no número de vereadores, saindo de 15 para 17. E aí, de 70 até 2004, os maringaenses eram representados por 21 vereadores. A partir de 2004 e até hoje, então, são 15 vereadores na Câmara Municipal. Isso aconteceu porque o Supremo Tribunal Federal fixou alguns parâmetros que delimitou o número de vereadores em todas as cidades do país de forma obrigatória, pelo princípio da proporcionalidade baseada no número de habitantes. Aí, com isso, Maringá teve uma redução de 21 para 15 vereadores. Porém, esse número, segundo o próprio STF, foi estabelecido para cidades aí com 285 mil até 333 mil habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado IBGE, de 2021, a população maringaense atual é de mais de 430 mil habitantes. Então, seguindo o próprio parâmetro do STF, o município não tem a necessidade de manter os 15, poderia aumentar para 21 parlamentares. No entanto, essa hipótese de aumento do número de vereadores, ela já foi rechaçada várias vezes aqui pela chamada sociedade civil organizada. Em algumas vezes que esse assunto foi levantado na Câmara, cartazes se levantam lá no plenário para a gente manter os 15. Eu não sei aqui, eu vou começar com o Ângelo, que é quem sempre entusiasta desse assunto. Ângelo, qualidade e quantidade se discute quando a gente fala de legislativo ou não? A gente precisa de quantidade para aumentar a representatividade? Se discute porque você tem a questão da representatividade, basta ver a Câmara dos Deputados Federais, que 513 representam muito mais vários segmentos do que 15 representam. Me estranhou essa fala sua de dizer que Maringá tinha 17 vereadores, porque aqui na legislatura, de acordo com o site da Câmara, na legislatura de 56 a 60, que na verdade foi a primeira de Maringá, a anterior era de Mandaguari, Maringá era um distrito, tinha acabado de virar, foi em 52 a eleição, aqui constam 23 vereadores, 2 suplentes. Então, isso só foi mudado, eu tenho a impressão que há alguma coisa errada, só foi mudado quando o pessoal do Camisa Preta da Sim foi lá. Antes disso, em 68, até 68, o pessoal não ganhava um tostão para ser vereador. O vereador trabalhava de graça. Foi a partir dos anos 70, depois dessa legislatura de 68, até o Antônio Fassi, que virou deputado, é que os vereadores começaram a ganhar. Então, há super diferenças de representatividade, de gastos para o poder público e, principalmente, eu acho que Maringá, se a lei permite que você tenha 23 e você não se discute, apenas uma turminha que põe uma camisa preta igual essa do Aguinaldo, falando, nós vamos baixar para 15? Peraí, por que não 19? Por que não 20? Por que não 22? Por que não 23? Né? Então, obviamente, eu sou a favor de maior representatividade, porque desse jeito, ainda mais que todo mundo sabe como é que funciona a eleição. Quem tem dinheiro tem muito mais chance de chegar. Quem tem dinheiro dado por entidade que levanta dinheiro tem muito mais facilidade de chegar. Está aí o Curiango, que não nos deixa mentir. Curiango, um rapazinho que tocava o cavaquinho dele pelos bairros da cidade, todo mundo deu ele como eleito e, no entanto, não assumiu. Ô, professor Jorge, eu tô pegando com base aqui a fala do Ângelo e aí eu toco pro senhor no seguinte pé. Quando a gente pensa em aumentar o número de vereadores, a população sempre leva em consideração a qualidade do nosso legislativo para negar essa possibilidade de aumento. E aí uma coisa está tecnicamente ligada à outra, porque se a gente tivesse uma boa Câmara com discussões razoáveis, com certeza a população ia dizer, olha, esses caras vale a pena aumentar a representatividade. Uma coisa não está ligada à outra, então a população rechaça por conta da qualidade que a gente tem até agora?
O Paulo, tem uma pesquisa da Associação Comercial, ela pode ser interessante, foi agora de 2020, que aponta que 94% dos eleitores de Maringá são contra o aumento de vereadores. Bom, por que as pessoas são contra o aumento de vereadores? Primeiro, porque é gasto, é no entendimento. Segundo, porque os vereadores não realizam, e isso deve ser a percepção da população, o trabalho para o qual eles são eleitos. Então, qual é o trabalho do vereador? De assistencialismo? Qual é o trabalho do vereador? O trabalho do vereador, previsto na Constituição, é fiscalizar o poder executivo. Então, é essa fiscalização. E como se observa essa fiscalização? Se observa através de requerimentos, mas também do desdobramento das respostas aos requerimentos. E aí você começa a ver uma situação que é curiosa, né? Veja, vereador, é aprovado o requerimento, né, por todo no plenário, o requerimento vai até o Poder Executivo, o Poder Executivo dá uma resposta, é a obrigação, a resposta chega e não há contra-questionamento. É uma formalidade. A impressão que dá, Paulo, é uma formalidade. E quando você vai para o segundo elemento, que são as sugestões ao Poder Executivo, muitas delas, elas poderiam ser feitas no 156. Então, você observa que a Câmara, tendo um poder, porque ela é o poder legislativo que tem de legislar e fiscalizar o Executivo, ela deixa de lado uma parte muito importante. A última vez que se discutiu, Ângelo, e eu acho que você acompanhou muito de perto, essa questão da mudança do quadro de número de vereadores, teve, inclusive, uma situação de crime, que a Câmara foi alvo de mais de 10 disparos de uma arma 9mm, né? Acho que era o FAUR que estava naquela época e ao final não se teve resultados porque as imagens eram muito ruins, etc. Veio como resposta da Câmara, logo na sequência, um controle de acesso para a detecção de metais, e aí o número de pessoas era o máximo 290, e claro, a Associação Comercial liderando, mas não era somente a Associação Comercial, era uma espécie de amplidão social, vamos dizer dessa forma, foi para a Câmara e não avançou. E há uma frase muito emblemática daquela época que era presidente da Câmara, do vereador que havia proposto a segunda alteração, teve 2 tentativas ou 3 tentativas de alteração, né? O Alves, né? O João Alves, ele diz assim, o saco roxo, foi uma expressão marcada daquela época, né? E ele diz que tem muito saco roxo para poder fazer as coisas, né? E realmente terminou não aumentando esse número de vereadores, e Maringá está com uma ideia de consolidar, a minha impressão esse número. E aí, claro, a população tem que cobrar um pouco mais, tem que ir para as sessões, estou concluindo, para essas sessões e fazer as análises estatísticas. Na PPP, todo mundo bateu palmas e há uma, hoje, decisão do Supremo, no sentido que a PPP não pode ser para o que está sendo feito em Maringá, para tocar lucecinhas, entende? Então, há uma deficiência aí na parte importante da Câmara. Ô, Pamela Bussolini, eu tenho a impressão que a população de Maringá, levando em conta que eu acompanho, assim, só para você ter uma ideia, todas as sessões da Câmara eu acabo acompanhando virtualmente, eu assisto todas elas. E aí, Carioca que gosta que eu acompanhe a sessão da Câmara, ele gosta muito. E aí eu acompanho todas elas. Pelo número de gente que acompanha online ali, vendo, e pelo que eu vejo no plenário, o número de pessoas, a população não está muito preocupada com o que os vereadores fazem ou deixam de fazer. Só depois que é feito é que vem a reação. E aí, talvez por isso a gente tenha tão pouco interesse no Legislativo. Então, tanto faz se tiver 3, se tiver 15, se tiver 21 ou se tiver 50. Paulo, eu sou contra essa questão do aumento. Eu não vejo porquê. Falei resumidamente ontem. Dado ao grau aí de contraponto que existe dentro das câmaras, não só da nossa, das câmaras, né? Geralmente o prefeito se elege, as pessoas elegem muitos vereadores ali da base aliada, ou então tem pessoas que estão ali há muitos e muitos anos, então dependendo de quem está no executivo, já é feito um acordo, já é votado em total alinhamento com a prefeitura. Então não vejo por que subir de 15 para 21 se a gente vai ter esse resultado, né?
pessoas que concordam, como eu falei ontem, viram uma grande casa do Amém. A única coisa que vai aumentar pra gente mesmo é o custo, né, disso aí. Agora, uma coisa é certa, eu penso que qualidade é mais importante do que quantidade. E quando o maringaense olha a qualidade, né, nós vemos que não tem essa necessidade de 21 pessoas. Primeiro que a nossa cidade não é tão grande assim. Eu penso que 15 vereadores tá de bom tamanho. Segundo que, como eu falei, acaba sempre nessa questão aí de estar mais alinhado com a prefeitura, uma grande maioria. Então, eu não penso que porque vai ter 21, a gente vai ter mais contrapontos ou representatividade. Eu acho que isso é engano. Ô Kim, se a qualidade dos vereadores é baixa, a culpa é de quem? Boa pergunta, Paulo. Nós temos que entender o seguinte. A culpa é de quem, Kim? Nós temos que entender o seguinte, vou responder, mas calma aí. Essa questão que nós sempre falamos aqui, nós aqui às vezes criticamos a Câmara, e nós vemos também às vezes no chat, né, os ouvintes dizendo, a Câmara não sei o que, mas os mesmos que estão criticando a Câmara por não fazer alguma questão ou outra, são contra o aumento, né, de representatividade da população. Nós temos que entender que Maringá é uma cidade diferenciada. Eu acho que para a gente exercer a democracia não deveria ter custo, né? Eu acho que dá oportunidade para mais segmentos serem representados, mais a população ser mais representada, colocando mais números de cadeiras, já que nós estamos dentro da lei e que a lei vai ser cumprida de qualquer jeito, mesmo sendo 15 ou 21, acho que é o 21 máximo, né? Me corrija se não tiver. 23? Tá, 23 aumenta a representatividade. E não tem nenhum problema se a base do prefeito, por exemplo, estar eleito e defender. É a democracia, é assim que faz. Nós queremos, por exemplo, que quem vota no Lula, que tenha a maioria na Câmara também. Ou quem vota no Bolsonaro, que tenha a maioria, justamente para provar as questões do Poder Executivo. Então eu não vejo que isso seja uma coisa ruim, é uma coisa democrática e que realmente faz parte da nosso processo. Essa quantidade de 23 seria, sim, o ideal. Para a cidade de Maringá, tenho certeza, porque os 15 ficam, sim, engessados. Engessados, talvez eles sejam um pouco resistentes e não querer colocar mais, porque quem vai ter que aprovar isso vai ser eles mesmos. Talvez seja tem que ser legislatura anterior. Uma resistência, talvez uma resistência, porque sempre os mesmos estão ocupando, mas isso não é errado, os mesmos sempre ocupar. O errado é o eleitor sempre reclamar dos mesmos, só que continua votando os mesmos. Esse é o grande problema. Então a culpa da qualidade é do eleitor, que vota sempre nos mesmos, Paulo. Sempre nos mesmos. Vai ter 30 legislaturas já. Tá, mas é o eleitor que está preferindo ele. Então, assim, se já que está tudo engessado, esses candidatos, esses vereadores, então que abra mais possibilidade para outras representatividades estarem aqui. Imagina se tiver mais do que uma Cris Lauer. Conclui, Kim. Mais do que um Rafael Rosa. Isso não é ruim. Porque, pelo menos, é o que eles votam contra o prefeito e tudo mais, todas as propostas do prefeito. Mas se tivesse mais gente, né, que tivesse mais força, a Câmara com certeza trabalharia muito mais. Muito mais. E isso, com certeza, seria bom para a população. Esse é o meu ver.